A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela sua atenção e pelo seu tempo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E algo muito importante, deixe aí seu comentário, sugestões, e o campo do comentário é exatamente para concordâncias ou discordâncias. Então, nessa série de podcasts, uma das várias séries do canal, a proposta é exatamente refletir em várias áreas dentro de uma perspectiva ainda religiosa, dialogar em vários sentidos para entender acontecimentos no mundo, acontecimentos aos quais envolvem questões de fé, uma visão de mundo a partir da perspectiva teológica filosófica. E o vídeo de hoje, o episódio 19 da série de podcast, é um tema muito complexo, por assim dizer, tem provocado várias discussões, provocações, discordâncias, ataques, principalmente quando adentramos o universo das redes sociais. Aí a discussão muitas vezes ela é bastante rasa, porque corre-se o risco de não analisar os vários e inúmeros pontos e variáveis desse acontecimento. Do que eu estou falando? Então, este episódio 19 tem como temática o atual conflito entre Israel e Irã, e agora recentemente com o bombardeio norte-americano às instalações nucleares. E aqui peço a sua paciência, gentileza de escutar até o final, porque são muitos pontos e fatos que têm que ser elencados para que a visão não fique turva, limitada e a cegueira ideológica não predomine no apontamento e acusações. Mas antes de falar sobre a questão do Irã e Israel, que não é algo tão recente, quando eu falo a questão de questões de conflito, de divergências, e até mesmo a questão norte-americana, e ao mencionar aqui norte-americana, não se trata de uma fala carregada de uma ideologia anti-americana, mas é no sentido que a presença norte-americana no mundo interfere na política e geopolítica internacional. Então, antes de mencionar essas questões do Irã e Israel, e vale aqui ressaltar que, ao dizer determinada coisa sobre Israel, não quer dizer que o Irã está errado, ou ao dizer alguma coisa sobre o Irã, dizer que Israel está errado e assim defendendo um lado. Novamente, trata-se aqui de trazer reflexões e apontamentos dentro do universo da geopolítica, da teologia política, por assim dizer. E como já disse, antes dessa continuidade, é preciso rapidamente aqui, mas o rápido não é diminuir a importância de algo que está acontecendo ainda na faixa de Gaza. Vários analistas internacionais, eles têm apontado que em Gaza está acontecendo um massacre e morte de pessoas inocentes. É uma catástrofe humanitária. Isso quem aponta é a ONU e outras entidades humanitárias. E isso se escalou com o episódio mais marcante dos últimos anos, que ocorreu em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel,
matando cerca de 1.200 pessoas e sequestrando civis e soldados. Então, primeiro ponto, alguns vão chamar ali o Hamas de um grupo de resistência, outros já vão apontar como um grupo terrorista. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva militar massiva sobre Gaza, com milhares de mortos, e aí algumas pessoas tentam justificar, falando que o Hamas está escondendo em lugares para que os inocentes morram, mas isso não é de uma total verdade. E dentro de tudo isso, né, diversas tentativas de paz falharam, em parte pela ausência de confiança mútua, divisões internas entre Hamas e a autoridade palestina. Agora, o que é crítico, né, são as vítimas e vítimas inocentes. Segundo alguns dados, entre eles do Ministério da Saúde de Gaza, cerca de 56 mil a 57 mil mortes registradas no total. Alguns vão chamar isso de unicamente efeito colateral, falando que Israel, antes dos ataques, ele avisa as pessoas para que as pessoas saiam. Mas não é bem assim que funcionam as questões de guerra, que na verdade, a qual também Israel é denunciado por várias acusações de violações, né, de convenções de guerra e convenções internacionais. Você fala, nossa, aí o discurso já é anti-Israel. Não, não, não. Isso aí são apontamentos de algumas agências. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque, paralelo a isso, ocorre uma escalada no conflito. A partir, de certo modo, aí, dessa expansão, né, territorial de Israel, ele aproveita também para demarcar a sua presença na região. E ele, evidentemente, não faz isso sozinho, e sempre com o apoio norte-americano e de outras potências, sim, europeias, entre elas, das principais, a da Grã-Bretanha. Agora, de todo esse contexto, né, o que vai influenciar as mídias, as redes sociais, os discursos, muitos dos discursos tendenciosos, que isso vai permeando e muito dentro do universo cristão. Não na totalidade do universo cristão, e também não é da totalidade das denominações, das várias denominações cristãs. Mas ocorre de forma mais específica em determinados grupos, e ao dizer isso, não é discriminando ninguém. E vamos lá, as pessoas também têm a liberdade de expressão. A grande problemática da liberdade de expressão no mundo da pós-verdade é que as pessoas se agarram a um discurso fantasioso de coisas que elas acham que existem para tentar sustentar uma narrativa. E dentro de tudo isso, o que nós temos, falando aqui do cenário brasileiro, né? Cenas como esta, é uma imagem que é algo muito recorrente. Provavelmente você já viu essa cena em algum espaço de manifestação de culto ou em algum outro tipo de reunião, uma marcha pelas ruas, e as pessoas com a bandeira de Israel nas costas, como um manto. A questão aqui, o que está por trás disso? É uma expressão de fé? Um posicionamento político? Um ato profético? Agora, antes de falarmos disso, que é um fato social e é recorrente, e novamente, não é na totalidade do cristianismo, não são em todas as alas e denominações, mas muitas vezes certos símbolos eles servem mais
para chamar atenção, produzir um efeito simbólico na massa, criando ali uma catarse de opiniões, e com isso as pessoas continuam utilizando desses símbolos, até mesmo para uma tentativa de um resgate de um saudosismo ou de uma nostalgia de um falso tradicionalismo, ao qual esse tradicionalismo ele é nada de tradicional, não faz parte da tradição daquilo que é do passado, mas faz parte de uma corrente, de uma resposta do mundo pós-moderno. Você fala, Renan, mas você está falando todas essas coisas aí, isso acontece no Brasil? Novamente, nós vimos recentemente pessoas dessa forma, com a bandeira, novamente, que as pessoas podem expressar da forma que elas quiserem, mas por trás disso há uma simbologia, e muitas vezes essa simbologia, ela cega as pessoas. É recorrente, não é uma, é duas, é uma grande multidão, elas utilizam até o nome, né, de Jesus. Há uma mistura, um sincretismo judaico-cristão, e com isso cria-se novamente uma falsa ideia, uma falsa identificação com aquilo que está acontecendo. Mas assim, quais são as raízes? Antes de falarmos de teologia, precisamos lembrar de um ponto importante. O Estado de Israel, como conhecemos hoje, foi fundado em 1947, 1948, após a Segunda Guerra Mundial, e após a atrocidade, a barbaridade do Holocausto. E agora o Estado como lar para os judeus. Essa decisão teve forte apoio internacional, principalmente do Reino Unido, dos Estados Unidos, naquela época, e até hoje tem o grande apoio desses dois países, mas também foi marcado por conflitos com os povos árabes que viviam naquela região. É importante ressaltar que o Israel moderno é um Estado-nação com fronteiras, exército, sistema político. Não é o mesmo Israel do Antigo Testamento. Aí você fala, como assim não é o mesmo Israel? Pela própria configuração daquilo que até muitos judeus, grupos judaicos, principalmente de vários grupos ortodoxos, não veem o Israel desse Estado moderno como a manifestação do Israel bíblico, aquele do Antigo Testamento. Por vários motivos, os principais deles, motivos de exegese, ou seja, da ciência, do estudo da Torá, ou da Taná, e até mesmo por questões da teologia judaica. Porque boa parte daquilo que o Estado de Israel moderno ele aprova enquanto manifestação de um poder, ele é contrário às próprias manifestações daquilo que está nas leis judaicas. Isso são grupos, né, rabinos que apontam para isso. Então, segundo o historiador Paul Johnson, em seu livro A História dos Judeus, o surgimento de Israel foi a culminação de séculos de peregrinação e sofrimento, mas também um fenômeno político e não teológico. E é interessante isso, ó, é algo de um fenômeno político e não teológico. E por qual razão eu menciono essa questão política? Nós podemos ver isso na história moderna, que é um movimento político e ideológico surgido no final do século XIX, e esse movimento é denominado sionismo, cujo principal objetivo era a criação de um Estado judeu soberano na Palestina, como resposta ao antissemitismo na Europa. E há tipos de sionismo, né? Um sionismo secular, um político,
fundado por Theodor Herzl, propunha uma solução prática para o problema judaico, um lar nacional. Tem o sionismo religioso, viu o retorno à terra de Israel como parte da profecia messiânica. Há também o sionismo trabalhista, liderado por socialistas como David Ben-Gurion, que unia nacionalismo e ideias socialistas. E após a criação de Israel em 1948, o sionismo passou a significar de forma geral o apoio à existência e segurança do Estado de Israel como pátria do povo judeu. Mas há críticas severas e profundas dentro do próprio judaísmo sobre essa questão do Estado de Israel enquanto manifestação estrutural hoje e a própria crítica ao sionismo. E devemos entender algo muito importante aqui, que nem toda crítica ao sionismo é antissemita. E muitos judeus são críticos do sionismo, seja por motivos religiosos, éticos ou políticos. Vejamos que os judeus ultra-ortodoxos, Haredim, grupos como Neturei Karta, rejeitam o sionismo por motivos teológicos. Acreditam que os judeus só podem retornar à terra de Israel com a vinda do Messias. Consideram o Estado de Israel um ato de rebelião contra a vontade divina e apoiam a deslegitimação do Estado judeu, mesmo sendo judeus praticantes. Há também muitos judeus reformistas, conservadores e seculares, especialmente nos Estados Unidos e Europa, que apoiam a existência de Israel, mas criticam as políticas do governo israelense. Em qual sentido? Ocupação da Cisjordânia, violência contra palestinos, tratamento desigual a árabes, israelenses e judeus não ortodoxos, leis discriminatórias como a Lei do Estado-Nação Judeu de 2018. E assim, movimentos como o Jewish Voice for Peace, né, que é a voz dos judeus pela paz, ou o grupo If Not Now, se não agora, são compostos por judeus que criticam o sionismo político contemporâneo e apoiam os direitos dos palestinos. Então, nesse sentido, falar sobre toda essa questão de Israel nos traz uma dimensão muito maior daquilo que se vê em certas discussões. E, evidentemente, é muito maior de que tudo que eu estou falando aqui, porque tem ainda inúmeros outros fatores. E mesmo suponhamos, hipoteticamente falando, que se fosse possível entender tudo isso, ainda teríamos o sério risco de não chegar a uma conclusão a todas essas questões no Oriente Médio, né? E ali em Israel, a questão palestina e agora a questão no Irã. Agora, qual que é a relação, né, dessas ideologias sionistas com aquela pessoa embrulhada em uma bandeira de Israel ou uma multidão de pessoas, né, gritando força a Israel, viva Israel? A relação, em alguns pontos básicos ali da história, se nós pensarmos numa perspectiva teológica nos séculos 17 ao século 19, uma expectativa do retorno dos judeus a Israel como parte do plano divino. Temos uma dimensão política do século 19 ao século 20, o apoio do Império Britânico e de políticos evangélicos à causa sionista, numa visão moderna dentro da questão protestante, ali século 20 e 21, o sionismo cristão evangélico como base de apoio ao Estado de Israel. Então, sim, essas dimensões e manifestações
que ocorre no Brasil e em outras regiões do mundo, mas vamos falar aqui preferencialmente do Brasil, são sionistas cristãs evangélicas que surgem dentro de um contexto histórico. E ao falar de história, nós pegamos aí a famosa Declaração Balfour, de 1917, que apoiou a criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina e foi motivada em parte por esse clima de simpatia protestante. E quando eu menciono aqui muito a questão da Inglaterra e depois esse apoio à causa de Israel, surge, né, no universo britânico para depois se expandir ao movimento pentecostal nos Estados Unidos, de origem protestante britânica, então desde o século XVII, protestantes ingleses e escoceses, influenciados pela leitura literal da Bíblia, passaram a defender que os judeus deveriam retornar à terra de Israel, Palestina, como parte do cumprimento das profecias bíblicas. Isso ficou conhecido como restauração dos judeus à terra prometida. Nós temos aí personagens históricos como John Owen, no século XVII, e Thomas Brightman já falavam da volta dos judeus à Palestina. Né? No século XIX, figuras como Lord Shaftesbury influenciaram políticas britânicas pró-judaicas por convicções bíblicas. E com isso, no século XIX também nós temos algo chamado revivalismo evangélico, que via o retorno dos judeus como passo necessário para a segunda vinda de Cristo. Então, novamente, tudo isso quando você vai ver uma manifestação, né? No Brasil, tem todo esse arcabouço aí histórico de manifestações que não é de uma identidade brasileira, e as pessoas muitas vezes nem sabem por que estão fazendo. Mas nesse sentido, o que nós temos, principalmente nesse revivalismo evangélico, o que nós temos nessas manifestações no Brasil. As pessoas querem reviver uma nostalgia, uma mentalidade do passado, e achando que a partir disso, sendo fiel a essas ideias, ocorrerá uma mudança no agora, e essa mudança é na base da obediência de profecias, para que então ocorra um reavivamento da fé, uma libertação ou uma manifestação histórica teológica. Bom, podemos aqui agora ir para o coração da nossa pergunta. O que a teologia cristã ensina sobre Israel? A resposta vai depender da linha teológica que você segue. E vamos conhecer as principais. E aqui eu faço uma observação, não é num tom de desmerecimento ou merecimento, ou engrandecimento ou desqualificar. Eu estou utilizando esses termos por qual sentido? Boa parte de tudo aquilo que é elaborado na defesa da existência do Estado de Israel vem muito do universo protestante. E ao falar do universo protestante, você fala no evangélico? Não, pessoal, evangélico é uma terminologia mais recente, é protestante. Né? Nós temos aí, né, protestantes, e depois tem o pessoal que quer se identificar como evangélico, para tirar esse tom, né, daquilo que ocorre na reforma protestante. Depois tem o movimento pentecostal, tem o neopentecostal, e por incrível que pareça, essas questões, né, desse revivalismo cristão, esse revivalismo evangélico, por assim dizer, né? Ele ocorre nas denominações, né, pentecostais e neopentecostais, embora há, sim, movimentos das igrejas protestantes tradicionais, históricas, que também apoiem a questão sionista ou a questão desse expansionismo territorial de Israel.
Você fala, por que todas essas informações? Porque são importantes. E a pergunta, por que eu fui mencionar isso? Porque muito de ser desenvolvido dentro de um âmbito e de um anseio protestante, é evidente que a Igreja Católica, dentro do cristianismo católico, não há uma elaboração de tanta teologia, pois a mesma ela passa por uma visão protestante do que é a terra prometida, do que é povo de Deus, e até nisso há divergência. Agora, como eu já disse, vai depender da linha teológica que você segue. Eu já mencionei uma, né, o revivalismo evangélico. Temos uma outra chamada dispensacionalismo, onde tem como os principais autores o John Nelson Darby, né, do século XIX, o pioneiro da interpretação dispensacionalista. Depois temos o C.I. Scofield, com sua famosa Bíblia de Referências Scofield, de 1909. Depois nós temos o Hal Lindsey, autor de The Late Great Planet Earth, um best-seller escatológico nos anos de 70. E o que é a ideia central? Deus tem dois povos distintos. Israel físico, com promessas terrenas, e a igreja com promessas celestiais. Mas, para essa corrente, a fundação do Estado de Israel em 1948 foi o cumprimento literal de profecias do Antigo Testamento, como Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, e Isaías 66, versículo 8. Então, por isso, muitos cristãos dispensacionalistas defendem apoio político irrestrito a Israel e usam a bandeira como símbolo espiritual. Então, nós temos aí o revivalismo evangélico existente no Brasil e temos também essa questão dispensacionalista. Isso é uma corrente teológica. Depois temos a teologia da substituição, o supersessionismo. O que seria esse supersessionismo? A ideia central, a igreja é o novo Israel espiritual. As promessas feitas a Israel no Antigo Testamento agora pertencem à igreja de Cristo que reúne judeus e gentios. O risco histórico, essa visão, quando mal interpretada, alimentou séculos de antissemitismo cristão, como o próprio Vaticano reconheceu após o Holocausto. Temos uma outra corrente teológica, a teologia da aliança, né, pós-Vaticano II, né, o Concílio Vaticano II, que é uma posição católica oficial, aqui agora saindo aí do universo protestante, já adentrando ao universo católico. Assim, há uma teologia, uma importância a todo momento ficar tentando justificar tudo que Israel faz com discursos, com utiliza até pregação em cultos para tentar justificar até mesmo atrocidades, tá? E aqui não é nada contra o protestantismo, estou falando dentro do universo que surge. Mas falando da questão da teologia da aliança, né? Nós temos aí documentos importantes, o documento Nostra Aetate, do Concílio Vaticano II, 1965, foi um marco. E qual que é a frase-chave desse documento? Primeiramente, o que quer dizer esse termo, né? Nostra Aetate significa no nosso tempo. Então, o foco principal desse documento está no judaísmo, embora trate também de outras religiões. E a seção 4 da Nostra Aetate rejeita séculos de antijudaísmo cristão, que associava coletivamente os judeus à morte de Cristo.
E essa foi uma mudança teológica, pastoral, histórica de enorme importância. É injustificável o antissemitismo. Então vejamos bem, criticar o que um Estado moderno, autodenominado judeu, faz, isso não quer dizer que você seja antissemita. Então não se pode generalizar, da mesma forma que você não pode aplicar a uma população uma punição coletiva. E quando se fala de punição coletiva, há pessoas que elas vão utilizar termos mais fortes. Alguns vão em terminologias de falar de massacre, e outros vão utilizar termos até como genocídio, certo? Mas voltando à questão aqui católica da seção 4 da Nostra Aetate, as principais afirmações. A rejeição da acusação de deicídio coletivo. O que foi cometido durante a sua paixão de Cristo não pode ser imputado nem distintamente a todos os judeus então vivos, nem aos judeus de hoje. Ou seja, não foi culpa de todos os judeus da época de Jesus por Jesus ter morrido. Não foi culpa deles. Levar esse sentimento de culpa é a mesma coisa. Assim, eu vou fazer um comparativo aqui, fica à vontade a discordar. Eu não posso querer culpar todos os alemães pelas atrocidades nazistas. Tanto os alemães da época e os alemães de hoje. Não podemos imputar responsabilidade a todos os japoneses na Segunda Guerra Mundial pelas atrocidades cometidas na China e atrelar essa mesma culpa aos dias de hoje. Agora, o que esse documento da igreja ele coloca é depois reconhecimento das raízes judaicas do cristianismo. A igreja recorda o elo que liga espiritualmente a estirpe de Abraão e condena, por de fato, o antissemitismo. Além disso, a igreja que reprova os ódios, as perseguições e manifestações do antissemitismo, deplora os ódios e perseguições de qualquer tempo contra os judeus. Então, de muitas vezes, todo esse sentimentalismo cristão de algumas vertentes e denominações do cristianismo surge que, pelo fato de ali, do Antigo Testamento, o povo de Israel, de tudo que o Israel de hoje faz, é como se fosse algo legitimado na base do Antigo Testamento. Isso não faz sentido. Há um erro lógico aí, há um erro teológico histórico. Então, embora a igreja seja o novo povo de Deus, nós estamos falando aqui de teologia católica, eclesiologia católica, os judeus continuam sendo amados por Deus por causa de sua eleição. E temos outros pensamentos. São João Paulo II foi o primeiro papa a visitar uma sinagoga. O Papa Bento XVI reforçou a importância de reconhecer as raízes judaicas da fé cristã. Então, a ideia central aqui é reconhecer a importância histórica e espiritual de Israel sem transformar o Estado moderno no cumprimento profético literal. Então, há aqui sim essa visão, o que é a visão católica, há uma diferença gritante daquilo que vem tendencialmente dentro de canais de comunicação e canais de comunicação de massa que influenciam a visão de muitas pessoas. E tudo, quando você já vê, já vem com uma simbologia e a própria estrutura de discurso advinda do universo protestante. Então há aqui uma diferença. Não se pode querer transformar o Estado moderno no cumprimento profético literal. Bom, uma outra corrente teológica, que são os teólogos críticos ao sionismo cristão. Temos aí N.T. Wright, um dos mais respeitados estudiosos do Novo Testamento, autor de Jesus and the Victory of God, Jesus e a Vitória de Deus, e Surprised by Hope, surpreendido pela esperança. Ele alerta como leituras literalistas das promessas bíblicas a Israel.
E o que ele diz? Que ler a Bíblia de forma descontextualizada é um convite ao desastre teológico. E esse convite ao desastre teológico é o que muitas vezes percebemos em alguns líderes espirituais vomitando atrocidades teológicas que não são nem teológicas, são aberrações ideológicas que cegam totalmente o que está acontecendo no mundo. Temos aí um outro crítico, Stephen Sizer, que é um autor de Zion's Christian Soldiers. São soldados cristãos de Sião, que denuncia os riscos de confundir apoio político a Israel com obediência a Deus. Vejamos bem, ó, apoio político a Israel com obediência a Deus. E há uma mistura tremenda disso. E nesse sentido, a partir dessa identificação desse apoio político a Israel com obediência a Deus, surge algo, agora nem tanto só restrito à teologia, mas agora nós podemos abranger a uma teologia política, que é o nacionalismo religioso. O nacionalismo religioso, ou o próprio nacionalismo, eles caminham aí junto, por assim dizer. E tem um teólogo norte-americano, Stanley Hauerwas, fala muito sobre os perigos desse nacionalismo teológico. E segundo ele, quando misturamos a fé com o patriotismo, criamos uma forma de idolatria que coloca a nação acima do evangelho. Ou mistura e distorce os valores do evangelho para justificar aquilo que a nação quer. Então, há muita leitura errada das profecias. Segundo Wright, insiste que muitas profecias de restauração já foram cumpridas em Cristo e na vinda do Espírito Santo. E que forçar sua aplicação ao Estado moderno de Israel é uma má hermenêutica. Além de um grave erro teológico, é uma má hermenêutica. Um exemplo, eu mencionei anteriormente que alguns utilizam de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, como algo para fundamentar o surgimento do Israel moderno como uma profecia. Então é interpretado por muitos estudiosos como a restauração espiritual de Israel na época da volta do exílio ou como sinal da ressurreição final em Cristo, não como uma profecia direta sobre o Estado de 1948. E dentro de tudo isso, o que surge? Da guerra, massacre, destruição, o sofrimento de muitos. A guerra, ela tem qual resultado? O resultado do vitorioso, aquele que se declara o Senhor do mundo e se coloca acima de tudo e todos, e aquele que se coloca acima de tudo e todos pode estar provocando uma extrema indiferença e sofrimento de outros povos. E nesse cenário, o Papa Leão XIV fez um apelo no último domingo, 22 de junho, pela paz no Oriente Médio, e disse que a comunidade internacional tem uma responsabilidade moral de interromper a guerra antes que se torne um abismo irreparável. Chegam notícias alarmantes do Oriente Médio, especialmente do Irã, disse o Papa. E nesse cenário dramático, que inclui Israel e Palestina, o sofrimento cotidiano da população corre o risco de cair no esquecimento, especialmente em Gaza e em outros territórios, onde a ajuda humanitária se torna cada vez mais urgente, afirmou o Papa. E ele diz: hoje, mais do que nunca, a humanidade clama e implora pela paz. Algo tão repetido pelo Papa Francisco. É um grito que exige responsabilidade e razão, e não deve ser sufocado pelo clamor das armas e pelas palavras retóricas que incitam o conflito. Leão lembrou que a guerra não resolve os problemas, pelo contrário, os amplifica e produz feridas profundas na história dos povos.
que levam gerações para cicatrizar. Nenhuma vitória armada pode compensar a dor das mães, o medo das crianças, o futuro roubado. Que a diplomacia silencie as armas, que as nações moldem seu futuro em obras de paz, não com violência e conflitos sangrentos. E nesse sentido, infelizmente, acaba que no ambiente católico, não geral, tá? Mas alguns grupos com ideologias sectárias aprovam determinadas práticas de guerra, achando que nessas práticas ou surgimento de guerras é o início da segunda vinda de Cristo. Mas aí há elementos teológicos errôneos naquilo que diz respeito à fé católica. E por qual razão disso se dá? Alguns vêm com um discurso milenaristas, ou seja, um surgimento de um milênio que a partir de uma data específica ocorreriam eventos ao qual levaria ao fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. Então eles veem nessa manifestação das guerras essas questões de profecia. Mas qual é a posição católica com relação ao milênio? Tendemos a concordar com Santo Agostinho e, por consequência, com os amilenaristas. Portanto, historicamente, a posição católica é a amilenarista. Essa também tem sido a posição cristã majoritária. Mas normalmente os católicos não usam esse termo. A Igreja rejeitou a posição pré-milenarista, às vezes chamada de milenarista. O Catecismo da Igreja está no Catecismo da Igreja Católica, no número 676. Na década de 1940, o Santo Ofício determinou que o pré-milenarismo não pode ser ensinado com segurança, apesar de a Igreja não ter definido o assunto de forma dogmática. Então as pessoas ficam criando ideologias de medo, com falsas profecias, utilizando até de aparições de Nossa Senhora para proferir mentiras e teologias deturpadas. Então a deturpação ideológica, a divisão de mundo, né, a própria escatologia, eclesiologia, ela não tem só divergências e loucuras no universo protestante tão somente. Né? Infelizmente, dentro aí do universo católico, né, surgem pessoas que não conseguem fazer uma leitura real, eles fazem uma leitura lunática. Né? Quando falo lunático, é realmente algo de uma outra órbita intelectual. Na verdade, não é nem intelectual, né? Porque falta intelecto, porque aí só quer ficar criando mensagenzinhas e conteúdo para gerar desinformação. E por que eu citei isso? Porque a mensagem do Papa Leão é um clamor, uma urgência para a paz. Mas, novamente, há modelos, até mesmo de pregações de alguns líderes, né, dentro da Igreja Católica, que ficam utilizando de uma elaboração de linguagem para colocar medo nas pessoas e, a partir desse medo, criar uma conversão. Isso é muito lamentável, né? Porque na insuficiência do poder da pregação e da unção do Espírito para gerar conversão, nos princípios querigmáticos, né, do querigma, do chamado, da salvação, eles criam uma ideologia do medo, do terror, e a partir desses eventos apocalípticos, que não são apocalípticos, é Apocalipse a revelação, mas eles entendem que esses acontecimentos são acontecimentos de revelações para o mundo que há de vir. Mas, novamente, são erros e deturpações ideológicas, filosóficas, históricas e outras de outros setores aí do conhecimento humano. Em todo esse contexto de reflexão, nós podemos aqui elencar a seguinte temática: nem Israel nem Irã,
A ética cristã não é binária. Ao dizer isso, estou pensando também aqui na dimensão teológica, filosófica, e é muito importante destacar essa questão. Não apoiar as ações políticas ou militares de Israel não significa que você apoie o Irã, o Hamas ou qualquer outro grupo extremista que fere direitos humanos. Infelizmente, hoje em dia, o debate sobre o Oriente Médio caiu numa armadilha perigosa, a da falsa dicotomia. Sabe aquela lógica de ou você está com Israel ou você está com os inimigos de Israel? Pois é, essa forma de pensar é simplista e, na maioria das vezes, injusta. Vejamos que o Irã é sim um país que comete graves violações de direitos humanos. Alguns vão apontar que é uma ditadura, e alguns vão colocar que é um governo de uma teocracia. E segundo relatórios da Anistia Internacional, ou Human Rights Watch, o governo iraniano persegue minorias religiosas, reprime a liberdade de expressão, executa opositores políticos e até mesmo pessoas que professam outra religião e mantém leis de opressão contra mulheres e dissidentes. Além disso, o Irã apoia financeiramente e militarmente grupos extremistas, como Hezbollah, em alguns casos o Hamas, grupos que também têm um histórico de violência contra civis. Mas fazer uma crítica ao Estado de Israel, por exemplo, em relação à ocupação de territórios palestinos ou ao tratamento dado a civis em Gaza e Cisjordânia, não significa concordar com o regime iraniano. Por isso, nem Israel e nem Irã se trata unicamente de uma crítica das consequências de um conflito, e sabendo que há todo um histórico, uma construção ideológica para sustentar tal conflito. E, aliás, muitos dos maiores críticos da política de Israel são judeus, ortodoxos, progressistas ou israelenses que militam por direitos humanos. Um exemplo disso é o grupo Breaking the Silence, Quebrando o Silêncio, formado por ex-soldados israelenses que denunciam abusos cometidos pelo próprio exército israelense em territórios ocupados. Outro exemplo é de Norman Finkelstein, filho de sobreviventes do Holocausto, que escreveu o livro A Indústria do Holocausto, criticando como alguns setores políticos usam a memória do Holocausto para justificar políticas agressivas. Nesse sentido, a postura cristã deve ser ética e coerente, e por assim dizer, como discípulos de Jesus, o nosso compromisso é com a justiça, a paz, a dignidade humana de todos os povos, judeus, palestinos, iranianos e qualquer outro povo. O reino de Deus nos chama a superar essas lógicas de nós contra eles. Nós podemos até observar o texto de Miqueias, capítulo 6, no versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, nesse sentido, é extremamente importante refletir sobre certos discursos tendenciosos, ou muitas vezes discursos mascarados de um falso cristianismo. Na verdade, se é mascarado, ele se apresenta como verdadeiro cristianismo, as pessoas aderem a essa ideologia, é mais um modismo, um resgate até psíquico de uma certa tendência, de uma busca de um passado que não existe, para tentar, então, sustentar um discurso tendencioso. Então, novamente, nem um lado nem o outro, porque dos dois lados, inocentes morrem. Dos dois lados, pessoas sofrem por causa de decisões, muitas vezes guiado por uma lógica de domínio, de destruição
e de opressão. E um outro ponto de destaque recente nas redes sociais, na mídia e na geopolítica é exatamente a presença americana e o conflito no Oriente Médio. A pergunta inicial: faz sentido os Estados Unidos se envolver? Porque quando sempre vem à tona algo sobre Israel e Oriente Médio, fala-se do papel dos Estados Unidos na região. E faz sentido que os Estados Unidos entrem ou permaneçam envolvidos nesse conflito? Existe alguma justificativa moral, teológica ou estratégica para isso? Lembrando que, né, base do governo atual nos Estados Unidos é exatamente de uma base protestante, e ao dizer isso, não é citar contra nenhuma denominação religiosa. Mas tendo em vista que lá no começo desse podcast eu fiz os apontamentos, né, de como tal teologia desvirtuada influencia uma lógica política. E podemos aqui pensar na dimensão geopolítica, que desde a fundação de Israel, em 1948, os Estados Unidos têm sido um dos maiores aliados políticos, militares e econômicos de Israel. Por quê? Há razões históricas e estratégicas: garantir uma posição forte no Oriente Médio, proteger interesses econômicos, especialmente relacionados a petróleo e rotas comerciais, e fazer frente a inimigos geopolíticos como Irã, Síria e, em tempos de Guerra Fria, a União Soviética. Nesse sentido, há uma análise de John Menchenheimer e Stephen Walt no livro The Israel Lobby and the U.S. Foreign Policy, né, o lobby de Israel e a política externa americana. E eles elencam assim nesse livro: os interesses dos Estados Unidos e de Israel nem sempre coincidem, mas o peso político do lobby pró-Israel em Washington faz com que os Estados Unidos frequentemente apoiem Israel de forma quase incondicional, mesmo quando isso contraria seus próprios interesses estratégicos. Agora, nós podemos pensar aqui numa dimensão ética, no aspecto da justiça internacional e direitos humanos. Do ponto de vista ético, a participação dos Estados Unidos em conflitos do Oriente Médio levanta dilemas sérios. A filósofa Martha Nussbaum, em Frontiers of Justice, As Fronteiras da Justiça, lembra que uma potência internacional só deveria intervir militarmente quando houver uma clara violação dos direitos humanos com risco de genocídio iminente. E até mesmo há uma necessidade da ONU aprovar bombardeios, mas o que nós vemos é simplesmente um desmerecimento e ignorância. A ONU é ignorada pelos Estados Unidos no que diz a respeito disso. Já o teólogo Stanley Hauers argumenta que a intervenção militar de uma nação cristã ou com maioria cristã deve ser sempre analisada sob o critério da ética da não violência e da guerra justa, como elaborada por Santo Agostinho e Tomás de Aquino. E segundo a tradição da guerra justa, uma intervenção militar só é moralmente legítima se for uma resposta a uma agressão injusta, houver chance real de restaurar a paz, os danos colaterais aos civis forem minimizados e for o último recurso após esgotados todos os meios diplomáticos. Nesse sentido, nesse contexto, um desses critérios aqui observados, os danos colaterais aos civis forem minimizados, né? O bombardeio norte-americano às instalações nucleares foi de pouquíssimo danos colaterais. Até então, não há relatos de pessoas que estivessem na região que foram mortas. Mas não é só porque não tem um relato que não ocorreram mortes, né? Interessante que dessa questão que é a chance real de restaurar a paz, o poeta e político romano Cícero, um grande político da sua época,
Ele vai dizer que se quer a paz, prepare-se para a guerra. É nesse sentido. Então, se houver uma chance realmente de restaurar a paz, mas fica difícil entender a paz pelo caminho da guerra. Mas, na questão da ética, o envolvimento dos Estados Unidos hoje cumpre esses critérios mencionados anteriormente? Críticos como Noam Chomsky e Cornel West diriam que não, que muitas intervenções americanas no Oriente Médio foram motivadas por interesses geopolíticos e não por ética ou defesa de direitos humanos, ou nem por outra razão, a questão de democracia. Fala-se muito sobre democracia, liberdade, que os Estados Unidos é o guardião desses valores no mundo, mas isso não é real. Isso é distorcido, para que então ocorra todo um apoio incondicional. E esse apoio incondicional vem sustentado por discursos teológicos, religiosos, para que aquilo que precisa ser feito seja feito conforme a necessidade americana. E ao dizer tudo isso, não é uma posição contrária total aos Estados Unidos, é uma crítica. E agora, numa pergunta do ponto de vista teológico, faz sentido uma nação com raízes culturais cristãs, como os Estados Unidos, entre nesse conflito com base em argumentos religiosos? Bom, com base em argumentos religiosos, a maioria dos teólogos sérios, repito, teólogos sérios, não. Misturar teologia escatológica com decisões de política externa é extremamente perigoso e geralmente leva a um desvio dos critérios de fé. No seu livro N.T. Wright, Surprised by Hope, Surpreendido pela Esperança, ele escreve assim: o reino de Deus avança pela cruz, pela oração, pela justiça e pela reconciliação, não pelas armas e pela guerra. E o teólogo Greg Boyd, no seu livro The Myth of a Christian Nation, o mito de uma nação cristã, é ainda mais direto. E ele escreve assim: quando o cristianismo se alia ao poder militar, ele perde sua identidade central, ser um povo de reconciliação e serviço. E muito que acontece nos dias de hoje, há uma mistureba de ideias, dizendo que essa defesa do cristianismo, ou que as raízes do cristianismo medieval, com as cruzadas, com os templários, da defesa da terra contra os muçulmanos, eles misturam tudo isso num pacote e nessa mistura vai sempre surgir as distorções e as deturpações dos conceitos históricos daquilo que aconteceu na época. Mas eles tentam justificar por isso. E, por último, é interessante só refletir aqui sobre o que muito foi discutido e vai continuar a ser discutido sobre o programa nuclear no Irã. Agora sim, nesse ponto que muita gente se confunde ou simplesmente desconhece, né? Afinal, foi Israel que ajudou o Irã a desenvolver tecnologia nuclear no passado? A resposta é sim e não. E a história é cheia de camadas, como desde o início desse podcast eu venho explicando. Rapidamente, o contexto histórico, né? O Irã antes da Revolução Islâmica, né, em 1979. Até 1979, o Irã era governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, um aliado próximo dos Estados Unidos e de Israel. Durante a década de 1970, Israel e Irã tinham boas relações diplomáticas e comerciais. Os dois países tinham aí um viés de aliança estratégica contra os árabes nacionalistas. E naquele período, o Irã iniciou seu programa nuclear com apoio de países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, Alemanha, França, e sim, com alguma cooperação indireta de Israel, especialmente em áreas de tecnologia militar, embora Israel não tenha sido oficialmente fornecedor de material nuclear. O programa iraniano fazia parte de um projeto mais amplo, chamado Átomos para a Paz, promovido pelos Estados Unidos para países aliados durante a Guerra Fria. E fontes para esse período: a Trita Parsi,
no livro Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran and the United States. Né? Alianças temerosas. E explica como Israel e Irã, apesar de hoje serem inimigos, foram aliados estratégicos nos anos 60 e 70. Agora, há uma grande virada, a Revolução Islâmica de 1979, e com a queda do Shah e a chegada do Ayatollah Khomeini ao poder, tudo mudou. O novo governo iraniano adotou uma postura radicalmente anti-Israel, rompeu relações diplomáticas, passou a apoiar grupos como o Hezbollah e o Hamas. E a partir daí, Israel tornou-se um dos principais críticos do programa nuclear iraniano, alegando que o Irã tinha objetivos militares, produção de armas nucleares e representação, e que aí representava uma ameaça existencial. E os conflitos atuais surgem muito nessa questão da tensão sobre o programa nuclear. E desde os anos 2000, Israel tem realizado campanhas diplomáticas contra o Irã na ONU, ataques cibernéticos, como o famoso vírus Stuxnet, em 2010, desenvolvido em parceria com os Estados Unidos, segundo o jornal The New York Times. E ações militares secretas, como o assassinato de cientistas nucleares iranianos. Tudo isso sob a perspectiva de impedir que o Irã desenvolva uma bomba nuclear. E na dimensão ética e teológica, há uma hipocrisia das potências? Pode uma nação que possui armas nucleares, como Israel, impedir outra de desenvolver tecnologia nuclear, mesmo para fins pacíficos? Essa questão é levantada por teólogos da paz como John Deere, autor de Non-Violent Life, A Vida Não Violenta, que desafia a lógica de que uns podem ter armas de destruição em massa e outros não. Outro teólogo, Walter Wink, no seu livro Engaging the Powers, que é no sentido do engajamento dos poderes, alerta que quando os estados usam a violência preventiva como justificativa, acabam perpetuando o ciclo de dominação e medo. E nesse sentido, Israel e Irã tiveram sim relações próximas no passado, mas atualmente são inimigos estratégicos. Como cristãos, nosso desafio é olhar para esses conflitos com espírito crítico, consciência histórica e principalmente com o olhar de Jesus, que sempre questionou a lógica da violência como solução. Como está em Tiago, capítulo 3, versículo 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Então é um ciclo vicioso, um ciclo destrutivo, e a esperança que isso se resolva da melhor forma possível. Mas para alguns, há toda uma torcida teológica que isso é uma manifestação do cumprimento de profecias, e novamente, como já explicado aqui, tal esperança é fundada em conceitos desvirtuados da teologia séria e da exegese comprometida com a verdade. Na verdade, o surgimento de tais discursos e ideologias servem unicamente para perpetuar uma lógica de destruição e opressão. E para concluir, essa análise um pouco extensa com várias camadas de informações e fatos, eu gostaria aqui apenas de destacar e apontar pensadores, teólogos católicos, que vocês perceberem que desde a primeira parte desse podcast eu citei vários teólogos protestantes pelo próprio fato do surgimento de um pensamento fundamentalista cristão sionista surge no âmbito protestante, mas, como eu já repeti várias vezes aqui, não quer dizer que todos os protestantes pensam da mesma forma. Há críticos, e até mencionei
teólogos protestantes críticos dessa postura do Estado de Israel moderno. Então, assim, o que dizem esses teólogos católicos dos tempos modernos sobre Israel, Palestina e o conflito? Antes de mencionar um teólogo propriamente dito, é interessante o documento Nostra Aetate, que quer dizer, em nossa época, em nosso tempo, que marca, por de fato, essa virada de relação da igreja com o povo judeu. Rejeita formalmente o antissemitismo e o reconhecimento de que o povo judeu permanece em uma relação de aliança com Deus. O povo judeu não quer dizer necessariamente o Israel na configuração desse Estado moderno. Tem que ter essa diferenciação. Isso seria até tema no próximo podcast. Então seria interessante lembrar desse documento. Depois, um dos grandes teólogos do século XX, o Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, a obra de relevância dele sobre esse assunto, na verdade seria um discurso no ano de 2000, que Jesus de Nazaré e a herança de Abraão. Ele reconhece a aliança irrevogável de Deus com o povo judeu. Novamente, o povo judeu não representa essa configuração da estrutura política moderna de Israel. E sobre o Estado de Israel, o Bento XVI ele não entra em julgamentos políticos diretos, mas vê com simpatia a busca do povo judeu por segurança e identidade. Isso é uma coisa, certo? Mas ele não vai fazer uma defesa do que acontece em Israel. Depois temos Henri de Lubac, tem uma obra relevante, é a Meditação sobre a Igreja. Crê que os judeus permanecem como sinal escatológico, mas evita equacionar diretamente o Estado moderno de Israel com o Israel bíblico. Depois temos um outro teólogo, Jean Danilou, que vê a permanência de Israel um sinal profético da fidelidade de Deus, mas mantém separadas as esferas teológicas e política. O Estado de Israel é realidade política legítima, mas não pode ser interpretado como cumprimento final das promessas bíblicas. Depois temos um outro grande teólogo, o Hans von Balthasar, que destaca a vocação singular de Israel na história da salvação, mas é crítico de interpretações sionistas messiânicas do Estado. Depois temos aqui um dominicano da Ordem dos Pregadores, o Claude Jeffrey, que é envolvido no diálogo interreligioso, que defende que o Estado de Israel deva ser compreendido dentro de uma visão de justiça e paz universal, especialmente em relação ao povo palestino. Temos também o cardeal Jean-Marie Lustiger, nascido judeu, mas convertido do judaísmo ao catolicismo, e ele viu o Estado de Israel como um dado legítimo da história, mas sublinhava a primazia da promessa espiritual sobre qualquer interpretação política, ou seja, faz a distinção e a divisão entre o Estado moderno e o Israel bíblico. E por último, gostaria de mencionar um outro teólogo, agora mais recente, é um teólogo italiano chamado Massimo Fagioli. E ele tem vários artigos publicados, especialmente em uma revista muito tradicional do universo católico, L'Attività Católica, e é uma das revistas jesuítas mais influentes do mundo, fundada em 1850, e tem como aprovação, publicada em Roma com aprovação da Secretaria do Estado da Santa Sé. Então, nesse sentido, eu trago por último essa visão do Massimo Fagioli, onde ele diz que o cristão, ao olhar para o Oriente Médio, precisa adotar uma ética da paz e não uma teologia de guerra. E é interessante isso, ficar alimentando
Primeiramente, teorias de conspiração, juntamente com uma teologia de guerra, uma teologia distorcida, que não é proveniente de uma análise bíblica séria. Tudo isso é altamente perigoso e o mais grave é que não é cristão. Aqueles que se vestem de cristão quer se vestir, né? Se debruçam sobre simbologias do passado, tentando fazer um resgate, um discurso de resgate do passado, dizendo que é algo nostálgico e saudosista, mas tudo isso é uma configuração, né, de uma postura dos tempos modernos, mais do que um tradicionalismo, na verdade até uma perda aí de uma identidade da própria manifestação religiosa, enfim, né, essas são as palavras finais que eu gostaria de deixar, né, o cristão ao olhar para o Oriente Médio. Na verdade, o cristão ao olhar para a própria vida precisa adotar uma ética da paz. Lembrando que ser da paz não é ser passivo, permissivo, bobo perante as situações do mundo. Ser da paz é uma postura pacífica, e a postura pacífica é da justiça, da caridade, da fraternidade e buscando a reconciliação. Agradeço imensamente pela atenção, né, para quem acompanhou até o final desse podcast. Deixe seu comentário. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e até o próximo episódio. Paz e bem.